galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos fazer uma retomada ao assunto de perímetro, área e volume que a gente vem trabalhando aí já com algumas aulas. A ideia de perímetro. A medida do comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é o perímetro dessa figura. Por exemplo, aí, ó, a medida de perímetro desse pentágono é... Ou seja, eu tenho aqui a medida dos lados da figura plana e para calcular o perímetro dessa figura, eu vou somar todos esses lados. Somando todos os lados aqui, eu vou ter 12 centímetros de perímetro. Ou seja, ao somar as medidas de comprimento dos lados, todas devem estar na mesma unidade de medida. Ou seja, todos aqui estão com centímetros, então no final também vai ser centímetros o valor do perímetro. A área ela vai equivaler à medida da superfície de uma figura geométrica. Aqui a gente vai ter a fórmula, da área de uma região retangular, de um retângulo, onde aqui vai ser área igual a B de base vezes Azinho aqui de altura. Aqui na região que temos um quadrado, vai ser lado vezes lado, a área desse quadrado. Na região triangular, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. E na região do paralelogramo também vai ser basicamente a mesma fórmula da região retangular, base vezes altura. Já o volume, pessoal, o volume ele pode ser definido como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Por exemplo, aqui a gente vai ter a fórmula de calcular o volume de um paralelepípedo, que vai ser igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? A gente também pode encontrar outras letrinhas, por exemplo, A vezes B vezes C, mas é na mesma fórmula. Você vai fazer a multiplicação entre 3 dimensões, comprimento, largura e altura do seu paralelepípedo. Já no cubo, como as arestas, suas medições são iguais, a gente vai fazer a multiplicação entre o próprio número 3 vezes. Ou seja, ele vai se multiplicar 3 vezes, certo? Por exemplo, aqui, ó, este cubo tem aresta 3, então ele vai ter 3 de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o 3 vezes o 3, ou seja, ele mesmo 3 vezes, que dê igual a 27 centímetros cúbicos. Lembrando sempre que no final, de você calcular um volume, você vai colocar um 3 aqui do lado da unidade de medida. Se for para calcular uma área, você vai colocar um 2 aqui do lado da unidade de medida, porque você está trabalhando com quadrado na questão de área. Vamos para um exemplo aí, ó. Calcule a área das figuras abaixo. A primeira figura que temos aí é um quadrado. Para calcular a área de um quadrado, a gente vai fazer lado vezes lado. Então, 40 vezes 40, que vai ser igual a 1.600 centímetros quadrado, A unidade de medida aqui é centímetros e como é a área, temos que colocar aqui, ó, ao quadrado. A próxima figura aí é um retângulo, onde a gente tem aqui a base como 4,5 metros e a altura como 3 metros. Então, aqui a fórmula da área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 4,5 vezes 3, que vai resultar em 13,5 metros quadrados. Nossa próxima figura é um paralelogramo, que tem como base 4 centímetros e como altura aqui 1,5 centímetros. É a mesma fórmula da área do retângulo, base vezes altura. A base é 4 e a altura é 1,5. Essa multiplicação aqui vai resultar em 6 centímetros ao quadrado. E por fim aqui a gente vai ter um triângulo. Prestem atenção que aqui, ó, a base do triângulo está um pouco diferente, tá? Aqui nesse pedaço a gente tem 8 quilômetros e aqui nesse pedaço a gente tem 12 quilômetros, ok? Então tem que somar esses lados aqui para formar o lado total da base desse triângulo. Então 8 mais 12 é 20. Então temos 20 quilômetros aí da base do triângulo e a altura é 28 quilômetros. A fórmula aqui da área de um triângulo é base vezes altura e tudo isso aqui, dessa multiplicação, dividido por 2. Base que eu acabei de calcular é 20 e a altura é 28. 20 vezes 28 dividido por 2.
20 vezes 28 dá 560, dividido por 2, 280 quilômetros quadrados. Sempre lembre de, na área, você colocar o quadrado aqui, o 2, do lado da unidade de medida. Agora, para calcular o volume do sólido abaixo. Esse sólido abaixo aí é no formato de um paralelepípedo retangular. Então, quando eu estou trabalhando com volume, eu estou trabalhando com 3 dimensões. Aqui vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento 7 metros. A largura 2,5 metros e a altura 3,5 metros. Multiplicando todo mundo aí, vai resultar em 61,25 metros cúbicos no volume. E agora eu vou trabalhar com o 3 aqui do lado da unidade de medida. Estou trabalhando com metros cúbicos agora. Então, pessoal, para encerrar um pouco aqui o nosso vídeo, vamos agora trabalhar com um quiz sobre perímetro, área e volume. Você agora vai testar um pouco os seus conhecimentos sobre esses conteúdos que a gente vem estudando e que a gente acabou de fazer uma pequena revisão. Vamos lá para a nossa primeira questão. A prefeitura de uma cidade do interior precisa cobrir com placas de gramas o campo de futebol recentemente construído. Considerando a medida do campo abaixo, quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir toda essa área? E qual seria o perímetro desse campo de futebol? Então aí você vai calcular a área desse campo de futebol e vai calcular o perímetro desse campo de futebol e vai marcar uma dessas alternativas aqui. Então pause o vídeo e tente responder aí essa nossa primeira questão. Então vamos lá, pessoal, para a alternativa correta dessa nossa primeira questão, que vai ser a nossa letra D. Então a área aí desse campo de futebol vai ser de 4.050 metros quadrados e o perímetro vai ser de 270 metros. Segunda questão, determine o perímetro de um retângulo sabendo que a base mede 24 centímetros. E que a altura mede a metade da base. Então, preste bastante atenção. Para você descobrir qual é a altura da base, você tem que descobrir qual é a metade de 24. Então, calcule aí e depois calcule o perímetro do retângulo e marque a alternativa corretamente. Então, pessoal, vamos lá para a alternativa correta dessa segunda questão, que é a letra C. O perímetro aí desse retângulo vai ser de 72 metros. Terceira questão. A área de um triângulo de base igual a 20 metros e a altura igual a 40 metros em metros quadrados é... Então, você vai ter que calcular a área aí de um triângulo. Lembre-se lá da fórmula do triângulo, pause o vídeo e tente resolver aí essa questão. Então, pessoal, vamos lá para a nossa alternativa correta, que é a nossa letra A. A área aí desse triângulo vai medir 400 metros quadrados.
Quarta questão. Observe abaixo as dimensões internas de um reservatório de água que possui formato de paralelepípedo retangular. Qual é a quantidade máxima de água que esse reservatório suporta? Ou seja, eu vou calcular aí o volume desse paralelepípedo retangular. Pause o vídeo e tenta aí calcular essa questão. Então, pessoal, vamos lá para a alternativa correta dessa quarta questão, que é a nossa letra D. O volume aí desse paralelepípedo retangular é 384 metros cúbicos. Nossa quinta questão pede para determinar o volume de um cubo com 6 metros de aresta. Então, temos um cubo aí que tem 6 metros de aresta e quer que você calcule o volume desse cubo. Pause o vídeo e tente resolver aí essa questão. Então, pessoal, vamos para a alternativa correta dessa quinta questão, que é a nossa letra B. O volume aí desse cubo vai ser de 216 metros cúbicos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de matemática e também a nossa última videoaula de matemática. Espero que todos tenham compreendido bastante a matemática durante essas videoaulas e também desejo que vocês continuem se esforçando aí nos seus estudos. Tire suas dúvidas com seus professores e continue sempre fazendo as suas atividades. E até breve e muito obrigada a todos.